Para entender tamanha fama, tamanho prestígio que a Igreja Católica tem, é necessário entender um pouco da história do início da Igreja. Em sua vida terrena, Jesus escolheu 12 apóstolos. Um deles era Pedro. Pedro era um pescador e, para Jesus, ele virou pescador de homens. Ao receber as chaves do céu e da terra, Pedro recebeu a autoridade de liderar a Igreja Católica e continuar a missão que Jesus deu para ele e para os demais apóstolos, e assim construir o reino de Deus na terra através da Igreja. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam com medo, mas o Espírito Santo veio até eles e eles receberam a coragem e assim começaram a propagar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares possíveis. E assim a igreja começou a se expandir. Tanto é que quando Jerusalém foi destruída, eles foram para as periferias de Roma. E Roma, sendo a capital do Império Romano, era o local onde eles teriam mais perigo. No ano de 64 depois de Cristo, Nero, imperador romano, incendeia a cidade de Roma e bota a culpa nos cristãos. Inventa histórias e diz que os cristãos foram os culpados, pois eles não acreditam nos mesmos deuses que os romanos. E assim, por punição, Roma estava sendo incendiada. Mas na verdade quem fez isso foi Nero. E ele próprio fez um pedido para que os cristãos fossem perseguidos. E essa perseguição durou 250 anos. Nesses vários anos, muitos cristãos foram mortos. E é tanto que o sangue dos cristãos foi o que fazia os cristãos ficarem cada vez mais e mais numerosos. Isso porque as pessoas viam os cristãos morrendo, mas viam também sua força, viam sua coragem, viam o seu testemunho pelas palavras de Jesus. E viam que tudo aquilo que eles falavam, amor, carinho, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, era muito diferente do que aquilo que os romanos viviam. Após esses 250 anos de perseguição do Império Romano aos cristãos, enfim, com o documento chamado Édito de Milão, em 313 d.C., Constantino proclama que todas as pessoas de qualquer religião poderiam manifestar a sua fé. Isso se deu quando Constantino foi convertido ao cristianismo. O outro imperador posterior a Constantino, o Teodósio o Grande, que o Império Romano realmente virou um império cristão como religião oficial. Assim como hoje a gente conhece as famosas fake news, as notícias falsas, naquela época não era diferente. Muitas pessoas propagavam mentiras a respeito de muitas coisas e as pessoas acreditavam e defendiam aquilo. E isso era muito perigoso, porque assim coisas que não são verdadeiras eram propagadas e as pessoas iam acreditando sem mesmo questionar isso. Infelizmente, por conta dessas heresias que não acabaram, existem até hoje, mas lá na Idade Média elas eram muito fortes e as pessoas queriam acabar com ela de qualquer forma e acabavam tendo um extremismo religioso, um extremismo na forma de correção. E isso ocasionou em tristes acontecimentos para a Igreja Católica. E sendo elas as principais, as mais conhecidas, as cruzadas, né, onde houve muitas mortes, também a Inquisição, onde teve muitas injustiças, acontecimentos que fazem tanto tempo que não se tem mais, só que a igreja ainda é atacada, é questionada por conta daquilo, fazendo até mesmo o Papa João Paulo II de perdão pelos pecados dos homens da igreja naquela época. Isso porque aquilo tudo foi um erro. Aquilo tudo foi erro desses homens que participavam e levavam o nome de igreja, vamos dizer assim. Eles que representavam a igreja e acabaram manchando a fé, acabaram manchando um pouco a fama da igreja naquela época, embora ela ainda tinha muita influência e tem até hoje. Mas isso é só para falar, não deixar aqui em branco, que em alguns momentos realmente existiram momentos ruins na igreja, das pessoas da igreja que faziam parte da igreja. Embora tenha essas coisas ruins,
existem muito mais coisas boas para a gente falar sobre a igreja. Por exemplo, existem muitas obras artísticas que foram formuladas com base na fé, na Bíblia, também com as coisas que aconteciam na época com a igreja que liderava e apoiava. São tantas igrejas, construções arquitetônicas belíssimas que são patrimônio histórico, sejam na arte românica, na arte gótica, na arte barroca e tantas outras que fazem parte da história. E sem contar também com descobrimentos científicos, o heliocentrismo, a lei da genética, uma das primeiras teorias do Big Bang, sem contar a própria fundação do sistema universitário. A igreja, sendo a maior instituição caritativa do mundo, ela administra muitas coisas ao redor do mundo, em vários lugares dele. E algumas delas são mais de 5.000 hospitais, mais de 17.000 dispensatórios, mais de 600 leprosários, 15.000 asilos, 10.000 orfanatos, 11.000 jardins de infância, 14.000 consultoras matrimoniais, mais de 3.000 centros de educação e reeducação social, mais de 68.000 escolas maternais, mais de 92 escolas primárias, 42 escolas superiores e, além disso, mais de 36.000 instituições de outros tipos. Para nós brasileiros, a igreja ela tem uma função muito forte na nossa cultura, na nossa tradição, pois lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto por Portugal. E Portugal era um país fortemente católico. E assim, eles vindo para cá, eles também trouxeram a igreja para cá. Tanto é que uma das coisas que fizeram foi a primeira missa. Também vieram os jesuítas, e os jesuítas tinham a missão de catequização dos índios, ou seja, passar a nossa fé católica para os índios. Os jesuítas são muito importantes também para a fundação de várias cidades. Uma delas é a cidade de São Paulo, que hoje é simplesmente a maior cidade do Brasil. Toda a religiosidade da tradição católica, ela está muito forte na nossa vida. Basta você pensar. Você já se viu em algum ano sem quermesses, né, sem quadrilhas, sem festas de São João, ou sem missas, sem a Semana Santa, sem procissões, ou então sem fazer os tradicionais tapetes de Corpus Christi? Você que está vendo esse vídeo sabe que no ano de 2020, este ano, a gente não está podendo ter essas celebrações como de costume, não está podendo participar da quermesse, não pôde participar de Corpus Christi, da Semana Santa, presencialmente, né, como uma forma de devoção que a gente tem. Aí a gente pensa, né, aquilo faz falta, é muito diferente, sente saudade, pois aquilo está nos nossos corações, está na nossa fé, está no nosso costume, na nossa tradição. Então, quando a gente não pode fazer, não pode viver aquilo, a gente realmente sente muita falta. Então, é só para você ver que aquilo faz parte de nós. Tudo que a igreja faz já faz parte de nós também, porque eu sou igreja, você é igreja e nós somos igreja junto com Jesus. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Por maior que seja a dificuldade que estamos passando, não desanime, confie, mantenha a fé e a esperança. Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que aquela que possamos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito.